Olá, graça e paz, eu sou Giovana Jaques e seguimos aqui caminhando pela palavra com o propósito de conhecer o caráter de Deus e nesse caminho também conhecer o nosso caráter. O bom da Bíblia é que ela não esconde as falhas humanas, mas ela revela em cada detalhe um Deus que conduz a história com fidelidade mesmo quando as pessoas erram. E hoje, com a ajuda do Espírito Santo e a companhia dele, nós vamos caminhar aí pelos capítulos 25, 26 e 27 do livro de Gênesis. O capítulo 25 começa mostrando que a história continua avançando. Abraão, já idoso, toma outra mulher, a Quetura, e tem outros filhos. Ainda assim, fica claro que a promessa não se divide. Antes de morrer, Abraão entrega tudo que possuía a Isaque, o filho da promessa. Aos outros filhos, ele concede presentes e os envia para longe, deixando evidente que a aliança que Deus havia estabelecido seguiria por uma linha específica. Abraão morre em boa velhice, farto de dias, e é sepultado por Isaque e Ismael juntos. Os dois irmãos que viveram separados, mas que se encontram novamente no momento da despedida do pai. Mas a promessa continua mesmo depois da morte. O texto então nos apresenta a descendência de Ismael e logo depois retorna o foco para Isaque. Rebeca, sua esposa, enfrenta a dor da esterilidade. Mais uma vez a promessa passa pelo caminho da espera. Isaque ora ao Senhor por sua mulher e Deus responde. Rebeca é engravida, mas a gestação é muito difícil. Dentro dela, os filhos lutam. Confusa e aflita, ela busca o Senhor. E Deus fala. Ele revela que há duas nações em seu ventre, dois povos que se separariam desde o nascimento. E diz algo que muda toda a lógica humana. O mais velho serviria ao mais novo. Antes mesmo de nascerem, Deus já mostrava que seus caminhos não seguem os critérios naturais de força, tradição ou direito humano. Nasce primeiro Esaú, ruivo e peludo. Depois nasce Jacó segurando o calcanhar do irmão. Esaú cresce e se torna caçador, homem do campo. Jacó cresce de forma diferente, homem tranquilo, que habitava em tendas. Esaú é amado por Isaque por causa da caça, e Rebeca ama Jacó. A família começa a ser marcada por preferências, e isso trará consequências. Um dia, Esaú volta exausto do campo. Jacó havia preparado um guisado. Movido pelo cansaço e pelo impulso, Esaú pede comida. Jacó propõe então uma troca impensável: o direito da primogenitura por um prato de comida. E Esaú despreza aquilo que tinha valor eterno por uma necessidade momentânea. Ele come, bebe e segue seu caminho, sem perceber que havia tratado com desprezo aquilo que Deus já havia estabelecido. O caminho 26 nos leva a Isaque. Uma fome atinge a terra, semelhante àquela dos dias de Abraão. Isaque pensa em descer ao Egito, mas o Senhor aparece e o orienta a permanecer. Deus reafirma a promessa feita a Abraão. Estaria com ele, o abençoaria e multiplicaria sua descendência. Mais uma vez a promessa segue firme geração após geração. Isaque se estabelece em Gerar. Ali, movido pelo medo, repete o mesmo erro do pai. Ele diz que Rebeca é sua irmã, temendo ser morto por causa dela. Mas Deus protege Rebeca e expõe a verdade quando o rei Abimeleque percebe que ela era esposa de Isaque. Isaque é advertido, mas preservado. Mesmo quando há medo e falha, Deus continua guardando aquilo que prometeu. Isaque prospera, planta, colhe e cresce muito. Isso desperta inveja. Os filisteus entulham os poços que Abraão havia cavado. Isaque não briga. Ele se afasta, cava novos poços e, quando a contenda, segue adiante. Eles chamam o poço de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos deu lugar e prosperaremos nessa terra. Isaque aprende a viver confiando que Deus é quem abre espaço. Deus aparece novamente a Isaque e reafirma sua aliança.
Isaac constrói um altar, invoca o nome do Senhor e arma ali a sua tenda. A promessa não depende apenas de força, mas de relacionamento. Chega ao capítulo 27 e o clima muda. Isaac está velho, seus olhos já não enxergam bem, ele sente que a morte se aproxima e decide abençoar Esaú, seu filho mais velho. Pede que ele caça e prepare uma comida especial para que então receba a bênção. Rebeca ouve. Ela se lembra da palavra que Deus havia dito antes do nascimento dos filhos. Movida pela ansiedade, decide agir por conta própria. Ela chama Jacó e arma um plano. Jacó hesita, teme ser descoberto, mas acaba cedendo. Rebeca prepara a comida. Jacó se veste com as roupas de Esaú, coloca a pele sobre os braços para parecer peludo. Tudo é feito às pressas, com medo, engano e manipulação. Jacó entra na presença do pai. Isaac estranha. A voz é de Jacó, mas as mãos parecem de Esaú. Depois de questionar, tocar e provar a comida, Isaac libera a bênção. Uma bênção profunda, cheia de palavras proféticas sobre domínio, prosperidade e liderança. Logo depois, Esaú chega. O engano é revelado. Isaac treme profundamente. Esaú chora amargamente. O peso daquele momento é enorme. A bênção já havia sido liberada e não poderia ser retirada. Esaú recebe apenas palavras duras sobre sua vida e o ressentimento toma conta do seu coração. E ele decide matar Jacó. Rebeca mais uma vez intervém. Jacó precisa fugir. A promessa avança, mas o preço emocional é muito alto. A família se fragmenta, o engano gera dor e ainda assim, mesmo em meio a decisões erradas, Deus continua conduzindo sua promessa. Esses capítulos nos mostram algo muito verdadeiro sobre a fé. Deus é fiel, sua promessa não falha, mas nossas escolhas têm consequências reais. A Bíblia não romantiza seus personagens. Ela mostra famílias quebradas, decisões precipitadas, dores profundas e um Deus que ainda assim permanece no controle da história. A promessa segue adiante não porque Jacó foi perfeito, mas porque Deus é fiel ao que ele diz. Essa é a Bíblia contada como história viva. Amanhã seguimos juntos, caminhando para os próximos capítulos dessa história que Deus continua escrevendo.